vai além disso, cara. Você tem, olha pro adversário. Você tem uma característica num jogo com ingresso a R$4.000, com o time no meio do no intervalo do jogo, sendo chamado de time sem vergonha pela torcida do Espírito Santo, do Flamengo. Nessas características, você vai para uma final, o primeiro jogo é fora. Cara, pelo amor de Deus, não deixa o jogo andar, tira o conforto do adversário, marca o adversário, faz o adversário errar. Não vai fazer se você não marcar. Se você deixar o Flamengo jogar... Essa não é uma questão... Tem tanta característica aí que pode pesar a favor do São Paulo com um time mais marcador. Não é defensivo, é marcador. Jogadores com característica. O Alisson, você vai no Wesley até o final. Rato, você vai no Ayrton Lucas até virar ratinho de laboratório, ficar rodando lá no negócio. Acabou. Nos lados do Flamengo não vai funcionar. Se o lado do Flamengo funcionar com o que esse time tem de reserva técnica e física, acabou pro São Paulo. E outra, se o Flamengo ganhar de 1-0, acabou, porque no jogo de volta você fica à mercê de uma bola contra jogadores muito técnicos. É diferente. É diferente. Volta diferente. O São Paulo, de todos os jogos fora de casa, eu não tenho lugar de fala, talvez vocês tenham uma memória melhor, mas dos últimos jogos fora de casa do São Paulo, o melhor dele foi com o time reserva contra o Flamengo. E sim, quase ganhou. Isso mesmo. Como que o São Paulo jogou? Foi igual ontem? Não. Foi com o Losango. Foi com o Losango, mas foi um time muito mais... E ó que, vou te dizer... Físico e que suou. Começou jogando essa partida com o Alexandre Pato como titular. Então, assim, né? Mas jogou de uma forma mais... um bloco mais próximo. O Lucas jogou no lugar do Rato. Exatamente, ponta direita. E o São Paulo, o Natan marcou bem, o Bruno Henrique, a dupla de zaga jogou bem, Diego Costa, a reserva, e Alan Franco. E o São Paulo, nós estamos chegando... O São Paulo jogou para anular, o São Paulo não jogou. É isso aí. Então, aquele jogo eu me lembro porque eu trabalhei nesse jogo na rádio. O São Paulo jogou bem, porque o São Paulo anulou primeiro o Flamengo. Uma pergunta. Não foi lá, vamos jogar, vamos jogar. Ele voltava suspenso? Não. Não? Não, o suspenso estava em casa, né? Contra o Bahia e o... Estava o Lucas Silvestre lá? Não, contra não quero dizer que foi um ou outro, mas assim... Não, teve uma comoção e tal. Ah, é verdade. Todo mundo foi falar com ele. Mas a minha pergunta é, vocês conseguem ver o Dorival fazendo isso? Ele fez dessa vez? Ele fez. Ele fez, faz de novo, Mas ele fez contra o Flamengo em que circunstância? Tudo bem. Tinha um monte, ele jogou com um monte de reserva. Tudo bem, mas a preleção dele foi qual? Vamos anular o Flamengo. Mas você entende o que a Maria está falando? Taticamente, em relação à característica dos jogadores, ele não botou 3 zagueiros, ele não botou 2 volantes, diferente. Ele jogou do jeito que ele gosta de jogar, com a preocupação defensiva. O que o Massini e a Maria estão falando não foge do modelo Dorival. Eu também não gosto desse modelo, eu jogaria sempre com 3 zagueiros na minha vida. Se você tem 4 zagueiros, então, nossa, eu nunca jogaria, porque faz esse Rafinha falso zagueiro lateral, para mim, eu não gosto disso. Mas não vai mudar agora, 3 dias antes da final. O que nós estamos dizendo é que o que já deu certo mais vezes, com pequenas mudanças, pequenas trocas, ele pode repetir nesse jogo. E com uma preocupação de anular o adversário sempre, ele pode repetir no domingo. O que o Massini e a Maria estão falando, por exemplo, o Alisson, acompanha o Wesley. Se o Alisson jogar no lado esquerdo, com o Pablo centralizado e o Gabriel Neves no lado direito, com esse tripé e o Rato, Lucas e Caleri, já é diferente. Já é diferente. Já é muito diferente. Se jogar o Michel Araújo no lugar do Alisson, o Alisson do lado direito, e não jogar o Nestor, já é diferente. Pela característica dos jogadores. A questão é, se você ficar entre Rodrigo Nestor e Luciano para esse jogo, e os dois não funcionaram nesse sistema fora de casa nenhuma vez, você está perdido. Aliás, você está perdido, não. É uma miopia. Porque se não tivesse ninguém, não. E me lembra muito as situações que o São Paulo viveu ano passado, na hora de decidir, com outro treinador. O Rogério subestimou os adversários nas partidas contra Palmeiras e Del Valle. Não subestimou, os times não são... Mas ele acreditou demais no time dele
no modelo dele, na escalação dele, nas duas finais. E foi pro 4-2-4 nas duas finais. Sendo que contra o Palmeiras ele podia perder por um gol até. E aí não ficaram de fora Miranda, Luciano no jogo, Rafinha no outro, Ferrarese e tal. Ele tinha jogadores, mas ele preferiu aquilo. Dorival hoje tem mais jogadores que o Rogério para fazer qualquer coisa. Tem gente aqui fazendo comparações. Qual a diferença do trabalho hoje, o trabalho do Rogério e do Dorival? A diferença é que o Rogério era aquilo de ontem todo jogo. O Dorival está virando isso. Essa diferença já é bem clara. Então, mas assim, eu vi que você pegou o exemplo do Flamengo. Qual outro jogo que ele teve suas preocupações defensivas e tal? Teve algum outro? Palmeiras, por exemplo. Mesmo com a formação sem volante. Palmeiras no Allianz Parque, outros E não é uma preocupação defensiva, Eduardo. Corinthians e Itaquera. Você pode colocar os mesmos caras em campo, mas qual? O plano do jogo de ontem... Perdeu, mas o São Paulo não jogou mal o jogo. Não, mas não jogou para se defender, não. Você jogou para ganhar. Não, mas o São Paulo, o Dorival não joga para se defender. Então, essa é uma grande crítica ao trabalho do Rogério, mas isso pouco importa. Não, aquele jogo lá... Se ele fizer o que ele fez, com todo o respeito, se fizer o que fez na Arena Corinthians e deixar um jogador como deixou jogar o Renato Augusto, não vai perder de 2-1. Mas assim... Vai perder demais. Fundamentalmente, o São Paulo perdeu o jogo naquele dia por uma falha individual. Num lance individual. Que o Caio Paulista falhou. O Corinthians praticamente não chutou bola no gol. Sim. Agora, em relação ao Rogério, acho que é isso. Se o Dorival não ceder e se convencer que a estratégia dele para jogos fora de casa não funciona, vai acabar nivelando. O ano é muito parecido até o momento. Agora, o Rogério teve 18 meses. Como disse o Massini, o cara tem 6 meses. Então, assim, em 18 meses deu para reformular o elenco, pensar sistema tático, como é que eu vou jogar, como é que eu vou fazer. Então, 18 meses é um tempo considerável de uma avaliação de um trabalho todo, né? Essa situação, essa é a dificuldade em comparar trabalhos, né? Mas sabe o que eu acho que a gente devia pensar? Agora, rapidinho, o fato de ele ter menos tempo não seria, considerando a cabeça do Dorival, não seria mais um motivo para ele, na curva final, para a reta final da coisa, ele não inventar? Não seria mais motivo? Se ele tivesse 18 meses, ele poderia ter testado tudo. Daí ele vai testar uma mudança agora. Na última volta da corrida, ele falou, agora eu vou engatar a quarta aqui. Só que o problema é que a mudança dele não foi diminuir da quarta para a terceira, foi enfiar a sexta marcha. Isso. O cara não tem que perceber. Eu não me conformo, cara. E aí o cara tem que perceber. Aí sai na curva, entendeu? Que o São Paulo está sempre colocando todas as fichas na mesa. A mesa. Pá! Não tem meio termo. Não tem equilíbrio. Então, a Copa do Brasil para o São Paulo é vida ou morte esportiva, tá? Dentro dos limites do esporte. Por quê? Porque daqui a pouco vai brigar para não cair. Não, já tá, né? Não, calma, senhor. Calma, não vai. Não vai, mas... Pô, a campanha dele é igual ao do Corinthians. Aliás, pode ser pior. O São Paulo é pior do segundo turno. Então, o Campeonato Brasileiro tem que ter equilíbrio. Sabe? Como que você desequilibra um time assim? Agora, nesse momento, entendeu? não é a questão. Não, eu sei, mas... Você tem condição de fazer uma boa final. Depois a gente pensa. Não, beleza, mas... O que foi errado foi o Brasileirão dele do Santos. Eu pensar nisso, ok, mas o cara tem obrigação de pensar isso. Ele é o treinador do time. Claro. Entendeu? Isso não passa a ser uma questão supérflua. É óbvio que agora tem 180 minutos. Agora o tempo parou. Acabou. Não tem que pensar mais nada mesmo. É verdade. Mas como não pensar isso antes? É buscar um equilíbrio. Essa discussão que a gente trava, time ofensivo, time defensivo, ela é do tempo do neném prancha. Futebol é equilíbrio. Equilíbrio, time equilibrado. Aliás, ele adora essa palavra, né? Então essa era um mantra do Dorival. Era o que todo mundo falava, não, aí é o equilíbrio. Ele fala essa palavra. Ele fala. Eu acho, assim, é uma avaliação, claramente a coletiva dele ontem não foi para falar sobre o que ele achou do jogo, ele tentou amenizar, tergiversar, e até por causa disso fica parecendo que ele não entendeu o que aconteceu na partida de ontem. Boa parte do crédito do trabalho dele
foi não ter grandes solavancos entre o time considerado titular e o time reserva. Então, se ele precisasse trocar um zagueiro por outro, um volante pelo outro, um meia pelo outro, tirando o Caleri e o Arboleda e o Rafael, que virou goleiro titular, a gente não tinha essa sensação, joga o Beraldo, joga oh, meu Deus. Alan Franco. O Alan Franco. O São Paulo não tinha grandes dificuldades de ter um desfalque, apesar daquela lista de 10 desfalques. Você viu o time titular do Dorival, o time reserva do Dorival, jogando igual, ou muito parecido, mesmo com esse problema fora de casa, mas em casa também. A impressão que eu tenho é que a chegada dos jogadores diferentes, e o Rames está fora disso, estou colocando só o Lucas, porque o Rames não está nesse... ninguém acha que o Rames vai sair jogando domingo, acha? Olha. Nossa. Não. Então essa não é uma discussão agora. Ele perdeu a mão, porque o Lucas tem um nome tão grande, ele fez um negócio tão grande na estreia dele, que ele se coloca obrigado a usar o Lucas. E ao ser colocado a colocar o Lucas, ele já não sabe quem é melhor que quem para as outras posições. Ele se desequilibrou. Porque, assim, na teoria era muito fácil, era colocar o Lucas no lugar do Luciano, que estava suspenso. Mas e agora? Tira o Luciano e põe o Rato. Tira o Rato e põe o Michel. Tira o Michel e põe o Nestor. Tira o Nestor. Estou tirando o Caleri da história, apesar do Caleri também ter entrado nessa conversa. Ele se perdeu na história do Lucas. E não é pelo Lucas. O Lucas tem que ser titular. Mas ele tem que tirar um. Exatamente. E não é do meio que ele tem que tirar um. Sim. É do ataque. É exatamente isso, galera. Que o Dorival, e lá e contra o Internacional, o São Paulo não merecia acabar o primeiro tempo ganhando aquele jogo. Por mais que o Caleri botou bola na trave, essa pode ser uma ótima notícia. O Caleri voltando a jogar bem. Agora, o São Paulo não pode vender o Wellington faltando 3 dias para uma final. Onde o Carlos Paulista, nitidamente, ontem a gente viu que ele estava sem ritmo. Né? Então, e aí? Faltando uns 20 minutos para acabar contra o Flamengo do Maracanã. Vai botar o Patrick Lanza, que jogou muito mal ontem. Então, assim, complicado também entender a diretoria que falou que não venderia ninguém. Agora, o Brasileirão, o São Paulo já começa a correr risco no Campeonato Brasileiro, né? 7 pontos só da zona de rebaixamento. Se o Santos ganhar hoje, vai para 4. O São Paulo, é óbvio, tem 3 jogos no Morumbi seguido no Brasileirão, Fortaleza, Coritiba e Corinthians, porém, o Fortaleza vai ser no meio da Copa do Brasil. Então, provavelmente, o São Paulo vai com reserva, não ganha esse jogo do Fortaleza. E aí, como é que fica? Situação complicadíssima, tá? Pra mim é o pior momento do Dorival no São Paulo. E agora, cara, eu sou São Paulino, é torcer, irmão. Torcer pra ser campeão. Agora é foco total, união total aos jogadores aí. Bora ver o que acontece. Então, mas é preocupante sim. Preocupante pra brigar pra não cair. E preocupante pela decisão que tem. Então, se inscreve no canal, deixa o like, comenta primeiro vocês o que vocês acharam do jogo, da venda do Wellington. E se o Dorival se perdeu mesmo, é uma estratégia pra final. Tá testando só os jogadores aí. E todos os créditos aí pra Banda Esporte, programa G4, link na descrição aqui, galera. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!